Irmãos, vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, versículo 51. Gênesis 41, 51, diz assim: José ao seu primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Meus irmãos, como você lida com os dramas da vida? A história de José nos ensina a lidar com a dor, com a vitória. José tem 2 filhos, e o mais velho, seu primogênito, ele coloca o seu nome de Manassés. É um marco na sua vida. E Manassés significa Deus me fez esquecer. Todos nós, na nossa caminhada, na nossa história, temos capítulos da vida que precisamos esquecer. Eu lembro, há muitos anos atrás, no dia 11 de junho, às 20h30 da noite, meu pai faleceu. Passei com ele mais de 11 dias no hospital, levei para casa, jantamos, macaxeira com galinha, ele todo alegre, feliz, a maioria dos seus filhos estavam ali. Vocês sabem que eu tenho uma família pequena, são cerca de 21 irmãos, 18 homens e 3 mulheres, e como eu sempre gosto de dizer, graças a Deus, que meu pai não parou no 19, porque eu sou 20. E aí ele sentou, eu disse: pai, eu vou ali. Ele disse: vai para onde, meu bem? Eu disse: eu vou dirigir um culto aqui na casa da minha sobrinha, mas daqui 1 hora eu estou aqui. Não vá não. Eu disse: vou. E fui. E quando eu voltei, ele tinha partido para a eternidade. E foi um momento muito difícil para a família, todos nós que estávamos ali alegres, felizes, porque ele tinha voltado para casa. De repente, jantou, sentou-se para assistir o jornal e partiu para a eternidade. 1 ano depois, no mesmo dia, na mesma hora, na cidade de Olinda, lá numa clínica, a minha filha mais velha nasceu. E foi um momento de alegria, de exultação, e eu pulava, e eu dava cambalhota lá, e a enfermeira disse: o senhor está doido? Eu disse: não, estou alegre. Eu lembro, pastor João, a gente cantou muito lá no 15, eu lembro de uma música do Nani Azevedo, e eu cantava, que dizia assim: Deus me deu motivos para sorrir. Não era, ele estava cantando, falando de Abraão e de Isaac. Meu Isaac nasceu, tenho motivos para sorrir. E eu cantava: minha Quécia nasceu, tenho motivos para sorrir. Deus me fez esquecer aquela dor no peito. Deus me fez esquecer aquele momento terrível da partida do meu pai, com um momento maravilhoso, precioso, gracioso, o nascimento da minha filha mais velha. E quando você lê a história de José, você percebe que a história de José é a história de alguém que é livre para amar, sem pedir nada em troca. É a história de alguém que perdoa, porque Deus tratou o seu coração. José estava cheio da graça de Deus. A história de José é a história do cristão
que estende a mão, que ajuda o caído, que ampara o necessitado, que estende a mão até aqueles que lhe fizeram mal. A história de José é a história da esperança, de alguém que vivenciou e que contemplou na sua vida de forma extraordinária a bênção de Deus sobre todos os seus dias. A história de José é a história de um cristão que consegue andar as 2 milhas. É a história do cristão que ora por aqueles que o perseguem. É a história do cristão que entende a essência do cristianismo. Meus irmãos, eu já tenho 36 anos no pastorado da igreja, e o que eu tenho encontrado de pessoas, de cristãos, que têm se separado, que têm se distanciado, que têm se enclausurado dentro de uma redoma, por causa de picuinhas, por causa de besteira, por causa de situações que guardam no coração, na alma, na mente, e que não conseguem esquecer, e que não conseguem viver em abundância da graça de Deus, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. José passou por estágios na vida. O primeiro estágio foi o estágio da humilhação, onde ele foi traído pelos irmãos, onde ele foi vendido como escravo. Lá na casa de Potifar, ele foi caluniado, difamado, foi jogado na prisão, e lá no cárcere, na prisão, José também teve mais uma decepção, porque o copeiro disse: eu não vou esquecer de você. Esqueceu. Mas a história de José não é só a história do estágio da humilhação, mas nós temos o estágio da exaltação, porque de repente, 2 anos depois, o faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar o sonho do rei, e aí o copeiro lembra-se de José, mandaram chamar José, e ele interpreta o sonho, e nos diz a palavra que ele então dá as dicas para Faraó de como deveria agir. Escolhesse um homem que tivesse um timbre de administrador e que pudesse levar aquela nação com excelência durante aquele momento. E o rei disse: estou olhando para ele, e o colocou como governador de todo o Egito. E a palavra de Deus nos diz que Faraó só era maior do que José quando ele estava no trono. E aí, meus irmãos, depois daquele momento ali, ele casou, e a Bíblia diz que quem acha uma mulher, achou bem, e ganhou a benevolência do Senhor, e aquela mulher lhe deu 2 filhos, e o filho mais velho, ele coloca o nome de Manassés, porque ele diz: Deus me fez esquecer aquela traição, esquecer aquela rejeição, esquecer aquela humilhação. Irmãos, como é difícil esquecer o abandono dos amigos na hora que você mais precisava. Esquecer é difícil, porque tem feridas que são tão profundas que sozinho você não consegue esquecer. E a palavra de Deus nos diz que ele esqueceu suas tentações, das suas diversões, atrações, me faz esquecer do passado que me sufoca, que me oprime, que me deprime, me faz esquecer, ó Deus, de tudo aquilo que eu passei, que são traumas, que muitas vezes arrebentam com a felicidade da minha própria vida, e que eu possa de fato, Senhor, pela Tua ajuda e pela Tua graça, não esquecer do prêmio da soberana vocação,
como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Esquecendo-me. Agora, irmãos, eu não posso esquecer de Jesus. Eu não posso esquecer do seu amor, da sua obra, do sacrifício de Cristo. Eu não posso esquecer da graça do Senhor Jesus, que foi abundante na minha vida, quando o Senhor Jesus me tirou. Eu estava preso e Ele me libertou. Eu estava morto e Ele me deu vida. Eu estava em trevas e Ele me trouxe para a luz. Eu estava faminto e Ele matou a minha fome com o pão. Eu estava sedento e Ele me deu a água da vida. Eu não posso esquecer de Jesus, porque Ele veio a este mundo, Ele se humilhou, Ele se fez carne, Ele se fez servo, Ele morreu para me dar vida, e a vida eterna. Ele pagou o alto preço, Ele bebeu o cálice da ira de Deus, e Ele se fez maldito em meu lugar. O profeta diz que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, meus irmãos, eu não posso esquecer de Jesus. Como diz o poeta, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. O Senhor mudou a história de José. Por isso, Ele colocou o nome do seu segundo filho de Efraim. Efraim significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aqui eu fui humilhado, aqui eu cheguei completamente arrasado, sem brilho, sem alegria. Meus próprios irmãos me venderam, me traíram. Aqui eu cheguei como escravo, mas Deus mudou a minha vida, a minha sorte. Ele me exaltou, Ele me abençoou, e hoje eu posso dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, meus amados irmãos, assim como Deus fez com José, Deus fez com cada um de nós. Amém? O Senhor nos tirou da lama, está lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha que é Jesus, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Glória a Deus por isso. Ontem eu era escravo, ontem eu estava perdido, ontem eu era morto, hoje eu sou, hoje nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido pelo precioso sangue de Jesus, propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o seu nome. E meus irmãos, ele disse: Deus me fez esquecer. Mas quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 45, no versículo 5, ele disse: não vos entristeçais, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmão, sabe por que José esqueceu? Porque Deus não era apenas uma realidade contemplativa na sua vida. Tem muitos cristãos que estão vindo para o culto, aí tem aquele momento contemplativo maravilhoso, louvado seja Deus por isso,
mas só fica nisso. Eu achei interessante que o pastor hoje fez questão, hoje porque eu estou aqui hoje, né? Estou vendo passo a passo a palavra, para que os irmãos repitam, para que os irmãos leiam com ele, para que essa palavra possa produzir vida na nossa vida, para que essa palavra possa produzir mudança. Não adianta nada só virmos para o culto, louvarmos ao Senhor, bendizermos o seu nome, é maravilhoso, o culto é terapêutico, o Senhor faz tantas coisas extraordinárias conosco no culto, mas o culto tem que continuar nas nossas relações, na nossa caminhada com as pessoas que nós amamos e com aquelas que não nos amam. Nós precisamos ser diferentes, não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, orar por aqueles que nos perseguem. É triste, irmãos, mas às vezes, até mesmo entre nós, tem pessoas que, eu não suporto aquele irmão, ou aquele pastor, e nem convive com a pessoa, e a gente começa a criar barreiras, muros de separações, onde o culto, a comunhão dos santos é um meio de graça especial. José estava agraciado por Deus, no meio dos seus irmãos, e olha que todos eles que ali estavam tinham traído, todos eles que ali estavam tinham jogado contra ele, mas ele estava cheio da graça de Deus, do amor de Deus, e aí ele então abre a sua boca e diz para eles que Deus estava presente na sua caminhada. Ele tinha consciência disso, por isso ele exalta o Senhor. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Está dizendo aqui aos seus irmãos, não vos entristeçais, porque a minha história não depende de mim. A minha história não depende de vocês. A minha história não depende de Faraó, mas a minha vida depende de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus tem uma maneira infinitamente sábia de trabalhar com cada um de nós. E, meus irmãos, Deus dirige a nossa vida, e você precisa crer que Deus está dirigindo a sua vida, e que nada acontece por acaso. Mas pastor, se o senhor soubesse a luta que eu estou passando, quem não está? Mas a palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu queria dizer que José tinha consciência disso, e ele diz para a conservação da vida. E o que me impressiona em José é que nem a prosperidade, nem a adversidade conseguiram corromper o seu coração. Era um homem simples, um homem que sabia que Deus o levantou para ser bênção, bênção na casa do seu pai, bênção para o Egito, bênção para toda a terra. Por isso, meu irmão, perdoe aquele que te ofendeu, te machucou, e peça a graça de Deus para que você possa enfrentar as amarguras da vida sem se amargurar, porque você precisa viver feliz. O projeto de Jesus para nós é uma vida feliz, é uma vida abundante, e o poeta diz que não há céu sem tempestade, caminho sem acidente. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. E para viver intensamente é preciso ter Jesus no coração. Ele disse: eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Há tanta coisa que nós precisamos esquecer, e eu queria concluir as palavras do Senhor nessa noite, perguntando a você que aqui está: há irmão que precisa esquecer problemas com seus irmãos, há irmãos que estão intrigados, que parecem inimigos, há esposa que precisa esquecer, há esposo que precisa esquecer, há amigos que precisam esquecer. E a minha pergunta para você que está aqui nessa noite: o que é que você precisa esquecer? Do que você precisa se libertar? Qual a amarra que tem destruído a tua vida e tem atropelado a tua caminhada? O que você precisa esquecer? E lembre-se que a gente só esquece verdadeiramente aos pés de Deus. Ele disse: Deus me fez esquecer. Que Deus possa tirar de você o sentimento de culpa, que Deus possa fazer você esquecer aquela luta, aquela angústia, aquela situação, aquela decepção, que Deus possa fazer você esquecer aquelas brigas, aquelas desavenças que você teve com o seu irmão, com a sua irmã, e que você possa de fato mostrar, abraçar, reconciliar, perdoar, porque Deus te abençoou, e você está aqui como testemunha da graça e da bênção de Deus. Eu lembro da minha caminhada, todas as vezes que eu quis partir para o revide, brigar com as pessoas que estavam brigando comigo, não consegui nada. Mas todas as vezes que eu entreguei nas mãos do Senhor, Ele me deu graça e vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa operar poderosamente na sua vida, e que você possa sair do templo dizendo como José: Deus me fez esquecer. Que Deus nos abençoe. Amém.